Ei, pare de culpar os outros e as circunstâncias pela ansiedade que foi construída aí dentro de você. Para agora. A primeira forma de começar a resolver esse problema de ansiedade é assumindo a autorresponsabilidade. Quando você se torna autorresponsável, você acaba com aquela coisa da vitimização, você acaba daquela coisa assim, a culpa é do esposo, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos, a culpa é do meu tempo de trabalho, é da minha carga horária de trabalho que é muito sobrecarregado, a culpa é da economia do Brasil. Para de culpar pessoas e circunstâncias pelo nível de ansiedade aí no seu organismo que você tem enfrentado agora, na sua mente e no seu coração. Sabe por quê? Não adianta você contratar o melhor terapeuta top mega blaster das galáxias e você fazer ali, começar ali uma sessão de terapias, imaginando que o terapeuta vai resolver a sua vida, se você não se colocar como o responsável por isso que aconteceu com você. Porque aí você vai utilizar o tempo da sua terapia de uma forma muito improdutiva. Você vai despejar, falar, colocar todos os seus sentimentos para fora. E isso é bacana, isso é necessário, a gente precisa expor, tudo bem. Mas se você não entender e não assumir que é você que foi responsável por isso tudo, ah, Mônica, mas como eu fui responsável por isso tudo? Que você quer dizer com isso? O que eu tô querendo dizer é que desde quando nós nascemos, nós somos uma esponja e começamos a receber conteúdos e receber informações. Até os 6 anos de idade, nós recebemos tudo como esponja mesmo. Nós aprendemos através dos nossos pais, pais substitutos, avós, professores, líderes religiosos. Ou seja, nós aprendemos tudo que nós recebemos de informação de pessoas que nós confiamos. Nós entregamos toda a nossa confiança, porque até os 6 anos, tudo que nós recebemos vai para o nosso inconsciente. Nós não escolhemos se aquilo é certo ou se é errado, se é bom ou ruim, é como uma esponja. Até os 6 anos nós não fazemos essas escolhas. Então os nossos pais nos ensinam ou falam algumas coisas e aquilo vem para o nosso inconsciente e ele fica como um aprendizado. Ok, quando nós nos tornamos adultos, aquele aprendizado, aquela memória que está lá no inconsciente, aquilo tudo é responsável pelas nossas ações. E tudo que nós fazemos, 90% de nossas ações nós fazemos de forma inconsciente. Aí o que vai acontecer no decorrer da nossa vida? Muitas situações foram startadas lá na infância ainda. Alguns medos, alguns traumas, algumas fobias já foram startadas lá, já iniciaram lá, estão ali no inconsciente e na fase adulta vem alguma situação que, pum, desperta o gatilho e explode. Porém, o que acontece? Na fase adulta, nós já estamos escolhendo, nós já temos o poder de escolha. E nós nos envolvemos em várias circunstâncias, em várias situações, e nós permitimos que as nossas emoções, elas sejam afetadas e elas sejam moldadas de uma forma que vai deixando a vida acontecer. E nós começamos a ruminar sentimentos de medo, sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, sentimentos de rancor, sentimentos de tristeza, de apatia, de culpa, principalmente de culpa. E eu tô dizendo principalmente porque às vezes nós temos facilidade de perdoar o outro, mas nós não temos facilidade de nos perdoar. E eu sei muito bem disso porque esse foi o meu maior desafio. O maior desafio da minha vida é o auto-perdão. Eu conseguia perdoar todas as pessoas à minha volta, mas eu não conseguia me perdoar. Eu tive uma queda financeira na primeira vez, quando eu quebrei em todas as áreas da vida, casamento, primeiro, né, foi finanças, porque eu administrei errado uma empresa e eu era muito jovem, e fazia tudo errado, eu administrava errado, pegava empréstimos com juros altos e me enrolei. E aí a empresa, por mais que eu trabalhasse com uma intenção maravilhosa de
eu tô trabalhando, eu vou pra luta, eu sou honesta e eu vou vencer. Eu tinha todas as melhores intenções da face da terra. E eu trabalhava assiduamente. Mesmo assim, eu não conseguia administrar de uma forma correta e a empresa se foi. Quebrou, e aí quebrou tudo, e as áreas da minha vida também junto, saúde, tive síndrome do pânico, processo depressivo, enfim, um monte de situações. Com isso, eu comecei a estudar depois a área de desenvolvimento humano, porque eu falei, meu Deus, eu preciso aprender a descobrir o que está acontecendo comigo, quem eu sou. E ali eu comecei a enfrentar um processo de culpa muito grande. Culpa por causa da falência financeira, culpa porque eu errei, culpa porque a culpa foi toda minha, culpa e culpa e culpa e culpa. Onde tem sentimento de culpa, que é uma energia onde nós o tempo inteiro estamos vivenciando, vibrando, transmitindo, transferindo, onde tem sentimento de culpa, o tempo todo não resolvido, tem uma incongruência. Não tem como sair vencedor disso tudo enquanto o sentimento de culpa estiver imperando. E o sentimento de culpa, ele provoca uma ansiedade crônica. O sentimento de culpa que eu tive provocou um nível de ansiedade muito elevado na minha vida, a ponto de ter síndrome do pânico em mais alto nível. Então, eu não sei se você tem enfrentado picos de ansiedade muito grande e ainda não parou para entender que a culpa não é dos outros e que a culpa é sua quando você tem consciência que você é uma pessoa adulta, que você tem poder de escolha e você pode mudar essa chave. Até que eu pudesse assumir isso, mas demorou muitos anos, há muito tempo. E aquilo, eu me bombardeava e eu me maltratava todos os dias. E como eu me maltratava? Excesso de trabalho, sem me preocupar com saúde, sem querer ir no médico para ver se estava tudo bem ou se não. Mesmo com problema de saúde, eu não detestava cuidar. Eu não procurava um apoio terapêutico, eu não procurava, enfim. Eu queria, naturalmente, era como se eu estivesse me castigando mais e mais por aquilo que eu tinha feito no passado, que era permitir que a minha empresa quebrasse. Por que eu tô falando isso para você? Porque hoje eu trabalho exclusivamente ajudando pessoas, eu sou formadora, treinadora, especialista em inteligência emocional, reprogramação emocional, neurociência comportamental, trabalho como formadora de coaches, tenho hoje um instituto, que é o Instituto Imagine, I de inteligência, M de mudança, A de atitude, G de gratidão, I de iniciativa, N de novidade, E de equilíbrio. Ou seja, hoje eu trabalho esses pontos para ajudar pessoas que estão passando ou que já passaram problemas, assim como eu já tive muitos. E por que eu escolhi esse caminho? E eu costumo dizer que eu ensino o que eu mais preciso aprender. Quanto mais eu falo de inteligência emocional, mais eu aprendo inteligência emocional, e eu preciso aprender isso todo dia. Mas se eu não tivesse assumido a autorresponsabilidade lá atrás, falei, meu Deus, Mônica, você que foi culpada disso tudo. E como é que começou tudo isso? Eu fui culpada sim, porém eu tive um momento que eu entendi que eu precisava mudar essa chave. Porque eu precisava mudar minha frequência, eu precisava mudar a energia que eu estava contagiando as pessoas, que eu estava emitindo para as pessoas, que era a energia da culpa. E aí eu tive muito temor de Deus, para entender. Porque Deus já tinha me perdoado, mas eu não. Deus já tinha dito, Mônica, olha, prossegue a vida. Eu tô aqui, eu já te perdoei porque você administrou errado a empresa, mas eu não. E aí, era como se eu estivesse até me colocando no lugar de Deus. Se ele determinou, se tem uma palavra específica de comando de perdão, e eu não conseguia obedecer, eu não estava em obediência com a palavra. E em desobediência com a palavra, em desobediência com esse comando, eu não conseguia prosperar. E aí,
é uma longa história, mas eu tinha altos e baixos. E não conseguia ter uma linha tênue. Até que eu, parei e falei, peraí, tá tudo errado. Eu preciso retomar. Eu preciso começar tudo de novo. E tudo de novo aqui, ó, na minha mente. Tem alguma coisa que tá pegando, que não me permite prosperar. E o meu maior desafio foi na área financeira. Onde eu comecei, afundei. E aí eu consegui alcançar um patamar bem bacana, mas errei de novo. E eu errei como? Administrando erradamente o que eu tinha. Só que eu comecei a pesquisar um momento que eu já estava bem. Eu entendi como é que se administra o dinheiro, mas aí a coisa é mais embaixo. Porque se emocionalmente a sua frequência não tiver alinhada, tudo que você vai atraindo para sua vida são pessoas que não vão abençoar, muito pelo contrário. São circunstâncias. Você está muito bem de dinheiro, está tudo ok, mas de repente acontece um problema e aí você tem que pagar coisas enormes e aí você tem prejuízos enormes, enfim. Eu vou compartilhar mais sobre isso com você em outro vídeo, mas esse vídeo eu quis deixar só um recado para você. O primeiro passo para você se tornar uma pessoa alinhada e alcançar prosperidade, o primeiro passo é autorresponsabilidade. Quando você, Mônica, eu preciso buscar um terapeuta nessa área, eu preciso buscar um coach nessa área, eu preciso buscar um especialista nessa área, porque eu não sei caminhar sozinho. Ok, perfeito, nós precisamos de profissional. Eu defendo que todo coach precisa de um coach, todo terapeuta precisa de um terapeuta, todo médico precisa de um médico, todo psicólogo precisa de um psicólogo. Nós precisamos sim, eu também tenho os profissionais que cuidam de mim. O problema é quando nós buscamos um profissional, achando que o profissional vai resolver a nossa vida, mas nós não aceitamos que a responsabilidade de resolver isso é nossa. Então, o meu recado aqui para você, tem problema de ansiedade aí ruminando a sua mente, tem sintoma de ansiedade no seu corpo, tem refluxo, tem, enfim, uma série de outros problemas que eu vou compartilhar com você em outro vídeo. Antes, já entre na sala de um consultório, de um terapeuta, do profissional que você entender que vai te ajudar na área que você precisa, com um posicionamento. Eu sou autorresponsável. Eu sou responsável por tudo que aconteceu comigo. Se eu estou ainda nessa frequência de culpa, nessa frequência de vergonha, nessa frequência de mágoa, de ódio, de rancor, se eu ainda estou, eu sou autorresponsável e eu estou disposto a mudar. E eu estou disposto a corrigir isso. E eu só estou buscando um profissional porque eu estou disposto, sim, a resolver. Porque se você não se colocar como autorresponsável, mais uma vez, você vai se frustrar. Coloque expectativa. Não nas pessoas, ok? Coloque expectativa na sua transformação. Eu preciso colocar expectativa na minha transformação. Porque se você colocar expectativa no outro, você vai se frustrar. Bem, se esse assunto for para você, fizer sentido para você, continue me acompanhando. Quero convidar você para assinar meu canal e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Porém, passo 1 para você compartilhar, para você continuar comigo nessa jornada. Seja autorresponsável. Tudo bem, eu recebi informações lá no meu passado, quando eu ainda tinha 6 anos de idade, ou 5, ou 3. Nessa época, eu não fui culpado de nada, porque eu só recebi informações. E nessa época, eu era criança, eu era uma esponja, eu não sabia o que ia vir no meu inconsciente. Eu não fui culpado disso. Sim, não fui. Eu também não fui. Nem os nossos pais sabiam muito bem o que estavam fazendo. Não tinham conhecimento para isso. Mas a partir do momento que eu cresço e eu busco instrução, busco informação e eu não pratico, aí sim você precisa entender a necessidade de assumir esse autocontrole, essa autorresponsabilidade para que as coisas continuem, ok? Então, fica aqui o meu recado de hoje. Assuma a autorresponsabilidade da sua mudança. A culpa não é dos outros. A culpa hoje é sua.
porém está na hora de mudar. A boa notícia é que tem solução para isso, tem reprogramação mental, tem terapia, tem uma série de recursos hoje que você pode utilizar para virar essa chave e mudar sua frequência de sentimentos, alinhar com a frequência que você deseja, com a frequência da prosperidade na sua vida e crescer. Estamos juntos, continuo com você. Aqui é Mônica Oliveira. A partir de agora você não está sozinho. Especialista em reprogramação emocional. E te encontro no próximo vídeo, ok? Com autorresponsabilidade pra gente caminhar junto, tá? Pra dar certo. Grande abraço. Tchau, tchau.